Uma comunicação tão bela, que eu assisti e me louvei na palavra daquele espírito humilde, que veio trazer consolação e conselhos para sua filha aqui internada. Espírito humilde, pecador na terra, sofredor, mas ao mesmo tempo, redimido pelas preces, pelas orações sinceras que daqui partiram, e que encontraram eco no além, envolvendo em fluidos de paz e de bonança. Esse espírito trouxe sua comunicação. Eu notei que, enquanto as lágrimas corriam pela face daquela que a conheceu desde a primeira palavra, muita gente permaneceu indiferente, não compreendendo a grandeza da mensagem, não compreendendo a grandeza do consolo que baixou, porque esse consolo não lhes tocou a alma. Mas tocou a alma de alguém, porque esse alguém confiou em Deus, esse alguém também é filho de Deus, pediu e obteve. Deus lhe mandou a esmola desejada. Glória seja dada a Deus, que promete aos humildes bênçãos como esta, que encheu de satisfação o coração humilde, pequenino, daquela que na terra talvez não tenha feições. Louvado seja Deus em sua grande graça. Louvado seja o Senhor que faz implantar no coração do homem a semente da humildade, se esse homem lhe oferece campo para a sementeira. Se vós quereis, abri a porta para recebê-la, se não a quereis ela passará adiante. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Graças Senhor Deus, por todas as bênçãos que tens derramado sobre os pequeninos. Que a tua palavra santa e protetora encontre eco no coração humano. Alfredo Barcelos. Uma lição edificante. Meus amigos e meus prezados irmãos, que a paz do Senhor esteja convosco. Eu venho nesta hora conversar convosco alguns instantes, para o prazer do meu espírito, eu venho trazer-vos palavras de verdade e vida, que, espero, edificarão as vossas almas na virtude e no cumprimento do dever. Estas palavras que trago não são ciência minha, são ciência de Deus, porque são inspiradas por aqueles que aprenderam de Jesus os grandes ensinamentos do bem, são inspiradas pelos apóstolos do Senhor, guardas da pureza do homem, que buscam encaminhá-los todos os dias na senda tortuosa da vida, preparando-lhes a estrada por onde têm de dirigir os seus passos, satisfeitos, quando vêm bem orientados aqueles a quem protegem, tristes e pesarosos, quando as suas ovelhas queridas se afastam da linha que eles têm traçado para sua salvação eterna. São deles os conselhos, as palavras, embora minhas, são inspiradas na verdade de Jesus. Eu não ousaria abordar assunto de gravidade, sem que tivesse para isso a certeza de que o meu Jesus não condenava este ato. Assim pois, minhas queridas irmãs, vós, especialmente, a quem me dirijo neste instante, perdoai o intrometer-me, talvez, nas vossas vidas, porque, se o faço, é no cumprimento do dever imposto por aqueles que sabem mais do que todos nós. Minhas amigas, por diversas vezes se vos tem dito que, quando um espírito aceita a encarnação na terra como mulher, algo de pesado traz, para resgatar a vida da mulher, a todos os respeitos, é bem mais difícil do que do homem. A sua incumbência na terra, digna da sua prole, inspiradora dos sentimentos mais nobres, é bastante espinhosa porque necessita de alta compreensão. Entre vós, as mães sabem, por experiência própria, quanto lhes custa conduzir pela mão as crianças que Deus lhes confia na terra. Elas sabem que tarefa espinhosa isto é. As mães não têm deveres mais pesados do que as esposas. A esposa é uma criatura posta no mundo dentro de um lar, para ser o esteio forte daquele que é o seu sustentáculo, daquele que tem as maiores lutas para sua manutenção, daquele que tem por dever encarar a brutalidade da vida de pé firme, sem desfalecimento. A mulher é a companheira desse homem infatigável, que passa o dia no labor diário, para ganhar o sustento para ela, para si e para os seus filhos. Se os deveres de mãe são sagrados, não menos são os de esposa. A mãe é o anjo de guarda que encaminha os passos dos seus filhos na terra, a esposa é a responsável pelo equilíbrio do seu lar.
E quantas brincam, quantas levianamente tratam esse dever sagrado, como se não tivesse a relevância que tem. Quantas, menosprezando a sua dignidade própria, ferem, sem caridade, a dignidade do esposo, que aviltam, tornando no meio da sociedade uma criatura, sem brio, indigno, repelido, não pela falta que cometeu, mas pela leviandade de sua mulher. As mães podem ser substituídas, porque quando morrem os seus corpos e suas almas passam para o além, alguém se encarrega da criança que fica órfã. Não é que vem uma outra mãe, mas vem sempre alguém que a substitui. A esposa no seu lar, ordinariamente é insubstituível. Quando falta, o homem sente-se qual navio desarvorado na terra. A presença da mulher é uma necessidade no seu lar, e ele se habitua de tal forma com essa figura que lhe passa constantemente diante do olhar, no seu trabalho, na sua labuta, no seu vai-vem cotidiano, que ele não compreende a vida sem esse pedaço de sua carne. Quando isso falta, o homem se sente desamparado na vida. E que direi da mulher, que assumindo as responsabilidades de um matrimônio, tendo na sua mão a honra de seu marido, menospreza esse dever sagrado? Que direi dessa mulher, que se esquece que deve ser esposa digna e passa a ser esposa desonesta? Direi que esta criatura é leviana, direi que esta criatura não compreende o mal que produz, e que essa criatura ignora, talvez, o mal que está produzindo para o seu próprio espírito. Vós vos admirais certamente porque abordo assunto desta natureza, mas já vos disse em começo que obedeço. A inspiração vem de lá, eu sou apenas um mensageiro, que tenho o dever de vos trazer estas palavras, obrigando-vos a uma reflexão. Minhas amigas, vós que ainda não constituístes lar, quando o fizerdes, lembrai-vos que a vossa honra e a de alguém estão em jogo. Ou o vosso passo se mantém na linha do dever, ou então a vossa responsabilidade virá um dia sentir todo o seu peso. E vós, outras, que já tendes um lar, do qual sois a rainha, pondo e dispondo na medida da vossa vontade, pedindo, desejando, alcançando aquilo que muitas vezes vos é dado com sacrifício, ordenando e sendo obedecidas ao primeiro aceno, mantende-vos na compreensão desta verdade. Uma esposa honesta é aos olhos de Deus o anjo de guarda do seu marido. E ainda aquelas, as infelizes, aquelas que não tiveram a ventura de encontrar um esposo digno, um homem que soubesse adoçar-lhes o cálice da amargura que é a provação, ainda assim, essas têm por dever, quando não puderem amar, respeitar sempre seus maridos, lembrando-se de que o seu nome está ligado ao daquele homem, e que aquele homem é o pai dos seus filhos, e como tal é digno de seu respeito. Assim, minhas amigas, não há infelicidade triste da mulher que desce de pedestal em que Deus a colocou. São reflexões estas, minhas caras amigas, que eu vos venho trazer, porque é do meu dever fazê-lo. Nós, os espíritos, obedecemos, temos assunto que nos é distribuído para que lhe demos desempenho, e quando a nossa experiência no assunto é fraca, eles nos dão a inspiração, a palavra, o motivo para elucidarmos, para ventilarmos questões que, no íntimo das vossas consciências, vós haveis de dizer, tem razão. É assim mesmo. Faça-se, pois, a luz espírita dentro de cada um, faça-se, pois, a reflexão em cada cérebro, faça-se, pois, a compreensão em todas as almas. E que Deus abençoe todos quantos se encontram reunidos nesta casa. Deus vos guarde, Deus vos abençoe. Irene. Preparemo-nos para a partida. Meus amigos, meus queridos irmãos, venho visitar-vos mais uma vez, coisa que para mim produz sumo prazer. Venho encorajar-vos, para que façais um esforço, de forma a continuardes a realizar nos vossos espíritos esses caracteres que são distintivos das criaturas de boa vontade, encaminhadas pela reta do bem. Sois homens no presente, sois mulheres, sois crianças, futuramente os corpos materiais, que hoje são invólucros dos vossos espíritos, serão entregues à terra.
É o fim material de todos os corpos, e os vossos espíritos terão oportunidade de selar ao mundo que lhes é próprio. Meus amigos, que levareis vós quando daqui partirdes? Que sentirá o vosso espírito? Que virtudes tereis conquistado aqui? Quantas vitórias tereis ganho da luta contra o mal? Quantas tentações tereis vencido? Qual o testemunho de fé que tereis dado perante o mundo? São coisas em que se deve pensar antes de ter partido, porque a partida de alguns é súbita, repentina, não dá hora para reflexão, não dá momento para pensar. E assim sendo, aquele que sabe que tem de partir, deve estar preparado para essa viagem. É uma viagem que não assusta, somente tem dela medo aquele que não tem conhecimento do lugar para onde vai. Aquele que anda na vida desviado do verdadeiro caminho, aquele que não se orienta para caminhar na estrada do bem. O homem, peregrino na terra, que não conhece o caminho direito que conduz a Deus, é como viajor que subitamente se desorienta na floresta, procura o rumo a seguir e não conhece, espera a hora do sol, que, muitas vezes não vem, e assim, perdido na noite da floresta, o homem se sente realmente atormentado pela ideia de que subitamente um mal maior sobrevirá, uma fera, um inseto venenoso, uma serpente, um abismo, que subitamente surgirá junto aos seus pés. É esta a situação do homem que se perde, que se desorienta. O espírito, então, quando sai da terra sem rumo, esse tem forçosamente de parar, porque uma vez desligado da matéria, ele tem de seguir e não sabe para onde, não preparou o seu caminho, não se encheu de inspiração, não se encheu de pensamentos bons, de obras de caridade, não refletiu, e, sempre pensando que a morte não vem hoje, é cedo, virá depois, não se prepara. Preparar-se é sempre bom. Eu também quando parti não pensei que fosse a minha hora. Em pleno vigor da mocidade, satisfeita da vida, esperava o nascimento da minha criança com toda a alegria da minha alma, formei castelos, imaginei venturas terrenas, ao lado de meus pais, ao lado do meu esposo, com o filhinho que Deus me desse. De um instante para outro, tudo isso foi mudado, o corpo foi para a sepultura, o espírito partiu, os pais ficaram desolados, a criança ficou sem mãe, tudo isto, de um instante para outro. São os reveses da vida, mas aquele que não está preparado padece muito mais. Preparai-vos, pois. Assim como cuidais da parte orgânica do vosso ser, cuidai também do vosso espírito, cuidai das vossas vidas, lembrai-vos dos outros, aprendei a ciência dos espíritos, buscai conhecimentos, sobretudo, em casos úteis para todos vós, porque tendes missões aqui a desempenhar e com frequência. Saturai-vos dos fluidos bons, fluidos dos mensageiros do além. O poder de um fluido, partido do além, é de um alcance que nem todos os espíritas conhecem. O espírito que vem ao passe dar o seu fluido, não olha unicamente para o corpo, olha também para o espírito daquele que vem buscar a esmola. Aprendei estas coisas, mas aproveitai as lições com caridade e procurai na vossa vida diária, dar-lhes cumprimento. Sede realmente mulheres dignas, homens de valor, crianças propensas a adquirir constantemente ideais, a ninguém, sobretudo, se impor jamais para procurar desviar da linha do bem, antes afastar os que se encaminham para o mal. Fazei em tudo a vossa parte. Se alguém faz o mal e não aceita o bem, tanto pior, isso não autoriza porém a que vós façais o mesmo. Aqui dentro, por exemplo, há trabalho para todos. Se alguém mais dedicado dado o seu trabalho, dado o seu auxílio, dado o seu esforço a esta casa, bom lhe será. Se outro menos interessado não olha, como devia olhar para a sua responsabilidade, os principais interessados nada têm que ver com isso. Não devem desfalecer pelo fato de outro ter esmorecido, bem ao contrário, quem pode ser ativo, continue a ser, malgrado a fraqueza dos outros. Força, alento, coragem. Deus vos guarde a todos. Deus vos inspire para o bem.
Jurema. Liberdade para o espírito. Meus amigos, meus irmãos em Cristo, o Senhor. Que a sua paz permaneça convosco. Está em festa o vosso país. Está em festa o Brasil. Comemora-se hoje a data da sua independência. Todo mundo se regozija. Todo homem se sente feliz, porque a liberdade é a aspiração de todos os povos. A liberdade é a graça que Deus concede para que cada um se possa conhecer realmente cidadão independente, podendo governar-se, podendo transmitir a sua vontade, enfim, dono da sua pessoa. Todo mundo se sente feliz. As festas o demonstram, as conferências. Como se encontra esta terra hoje satisfeita, porque se considera livre? Meus amigos, tudo isso é relativo. O homem, habituado a olhar sempre para o lado material das coisas, só entende que a liberdade é isso que se vê. Desde que o torrão natal não pertence a estrangeiros, esse país é livre. Eis porque se regozijam, eis porque hoje a alegria invade os corações, eis porque formam as tropas reluzentes para, em paradas, render o seu preto, a sua homenagem, ao acontecimento que hoje se celebra. Como ia dizendo, tudo isso é muito relativo. A verdadeira liberdade, meus amigos, é aquela em que o ser livre, consciente, combate de uma vez o jugo do pecado, para poder ter algum valor. Esses mesmos que se rejubilam pela proclamação da sua independência, não sabem consultar a própria consciência para ver se ela é livre, não consultam a fé, para saber se ela está escravizada, não consultam o saber, para ver se ele continua na altura em que Deus o colocou, ou se presta a conchavos mesquinhos, que o aviltam em lugar de o enaltecer. Para vós, espíritas, que tendes desejo de ascensão espiritual, convém chamar a atenção, meus amigos, o Brasil que se deve libertar é aquele que diz respeito à consciência, ao espírito. Certo que todos têm zelo pelo torrão natal, certo que todos têm amor ao solo que os viu nascer, mas não se deve preocupar o homem, unicamente, com esta liberdade condicional, e sim procurar conhecer a liberdade verdadeira, que é eterna. O cativeiro horrendo, o que mais prejudica, é aquele que escraviza a alma, é o pecado. De que serve conhecer as leis de um país, se conspurcando-as o homem se arma até os dentes, para praticar as suas negras ações? De que serve amar o Brasil, se cada brasileiro não pulsa um coração amante do seu Deus, o Deus que fez o Brasil, como fez todas as outras terras, o Deus que criou este mundo cheio de beleza, em que vós habitais? A independência pela qual deveis todos trabalhar, e a independência da vossa fé. A fé em alguns espíritas, meus amigos, perdoai, é fraca, porque se amolda às contingências do momento, é falsa, porque foge ao testemunho solene nas ocasiões necessárias, é falha, porque quando é mister que ela seja forte, que ela se apresente publicamente para mostrar a sua grandeza, ela se esconde, é fraca, porque não tem a resistência para suportar uma posição firme, em frente daqueles que necessitam de uma demonstração decisiva. O crente espírita tem a sua fé, esclarecida pelas comunicações que recebe, pelos ditames do Livro dos Espíritos, pelas grandes obras escritas por homens competentes para os esclarecer e, sobretudo, o crente espírita tem o recurso de consultar aos seus guias para se encaminhar na vida. No entanto, quando uma oportunidade se apresenta, em que é preciso mostrar que o espiritismo tem fé, o crente espírita se amolda e procura disfarçar. Para quê? E por quê? Qual é o proveito que pode o espírita tirar de cerimônias em que não crê? O que espera o crente espírita num templo que não é da sua fé? Aquelas cerimônias, aquele credo, que ali se realiza, tudo aquilo, não condiz com a singeleza de espiritismo. Espiritismo é singelo, é simples e não tem luxo, tem verdade. A verdade é nua, a verdade não precisa de adorno para brilhar. No entanto, o espírita devotado à sua religião, crente nas comunicações que recebe, que assiste conferências públicas,
testemunhando assim a sua fé, procura muitas vezes o aconchego de outra religião, inteiramente contrária à sua, que a condena, que a avilta enfim, que não a considera em absoluto. Mas o homem espírita vai, porque é preciso ir. Uma criatura passou desta vida para outra, teve todo o conforto espiritual, todo o alento que a fé lhe deu, teve paz, e, na ocasião oportuna, o espírito passou desta para o melhor. Sua família, espírita, todos creem, todos aceitam o credo espírita, mas é preciso dar satisfação à sociedade, e lá vão os espíritas para as missas, para o sacrifício que não é da sua fé, levando o seu testemunho onde o seu pensamento não crê, onde o seu coração não aceita, praticando assim um ato que não tem outra expressão, senão uma palavra dura de se dizer, mas realidade pura, um ato de hipocrisia. Mas, desde que a crença não acompanhe o gesto, a verdade não existe. São coisas estas, meus caros irmãos, verdadeiramente dolorosas, que decepcionam, que causam mágoa, pelo efeito que produzem na sociedade em que viveis, que, com razão falará, são todos espíritas, todos exaltam a sua fé, mas quando a moléstia lhes bate à porta, quando a morte se aproxima, todos eles voltam para nós. É a expressão da verdade, é a verdade pura. Neste ponto, os vossos irmãos que não sabem crer como vós, têm razão, porque buscais aquilo que sabeis não ter valor. Por que fingir crer, quando na realidade não se crê? Por que apoiar aquilo que a consciência própria caustica? Para que aceitar cerimônias em que não se crê? Tudo isso, com o fito de agradar os homens, mas a consciência íntima pertence a Deus, o olhar da providência divina devassa a consciência. Meus amigos, trago esta reflexão porque me lembro que o mundo, que se diz livre, continua preso da mesma maneira às garras do pecado. Aqueles que festejam a liberdade do seu país, quando festejarão a liberdade da sua consciência? Quando raiará o dia da independência para o espírito? Quando terão força suficiente para confirmar a sua crença face do mundo? Deus o sabe. Deus vos guarde. Que assim seja. Isabel. Esperemos as bênçãos de Deus. Louvado seja o Senhor. Amigos e irmãos, sempre me é muito grato palestrar convosco, trazer-vos os ensinamentos que recebo de lá, para distribuir fartamente convosco. Esta é a doutrina evangélica. Recordo-me que, lendo o Evangelho de Jesus, deparei com aquela passagem em que se conta que uma multidão faminta havia estado a escutar o Mestre, em sua pregação sublime, e Jesus falou, e Jesus ensinou, até que o dia foi caindo e a noite se aproximando. Nessa ocasião os discípulos do Divino Mestre, aproximando-se dele, lhe disseram: Mestre, convém despedir a multidão, para que possa chegar a tempo de ainda encontrar alimento para seu sustento neste dia. E, Jesus respondeu, dai-lhe vós de comer. Aqueles discípulos, que não podiam pôr a menor dúvida em uma afirmativa do Mestre, ficaram pasmos, porque ninguém possuía coisa alguma suficiente para alimentar a grande multidão que os cercava. Dai-lhe vós de comer. Eis que alguém descobriu que um dos presentes tinha 5 pães e 2 peixes, mas isso, para alimentar tão grande número de criaturas, homens, mulheres, crianças. E lhes disseram: Mestre, eis o que há, nada mais. E Jesus mandou que se dividisse aquela multidão em grupos de 50 a cada grupo, e foi partindo o pão, e foi partindo o peixe, e foi entregando aos discípulos, para que estes os distribuíssem. E a multidão comeu, e a multidão se saciou, e ainda houve sobra do alimento para encher 12 cestos de pedaços. Vede vós, meus queridos amigos, nas mãos de Deus como as bênçãos se multiplicam. Ninguém pode aceitar que aquela quantidade de alimento chegasse para fartar tão grande número de pessoas, mas diante da voz potente do Divino Mestre, diante da sua ação poderosa, todos comeram, todos se saciaram e ainda sobrou alimento. Isto vem para vos dizer, aqueles que se sentem desamparados da sorte,
aqueles que se veem perdidos, sem encontrar socorro na vida, aqueles que batem as portas dos seus irmãos, encontrando-as fechadas, aqueles que se veem abandonados da sua própria família, aqueles que acarretam com a responsabilidade dos atos que não praticaram, e que pelas contingências da vida se veem envolvidos nesse turbilhão de acontecimentos, cuja responsabilidade é tamanha, que os aterroriza, e, não obstante, não desesperam. São os que compreendem que um grão de mostarda é suficiente parcela de fé para encher uma vida inteira, e que se migalhas de pão e peixe chegaram para alimentar naquela época 5.000 pessoas, da mesma forma hoje se pode fartar uma casa vazia, desde que a criatura tenha fé suficiente para pedir ao Mestre. Meus amigos, os que são caridosos, os que têm alma para compreender estas coisas, devem se regozijar todas as vezes que podem mitigar a necessidade, a fome, a desventura de quem quer que seja, de qualquer desamparado. Aprendam todos nesta lição que recordei, que Jesus é suficiente para resolver qualquer situação. Se assim não fosse, que seria de vós, meus amigos, sem a proteção dos homens? Que seria de vós, que tendes responsabilidade sobre este grande número de crianças, que esperam de vós tudo quanto têm necessidade? O que será de vós, meus amigos, se falhar a proteção de Deus? Ou por outra, se sois fracos, que não sabeis bater, para que se vos abra? Aprendei, meus amigos. É certo que no momento lutais com alguma dificuldade, é certo que o asilo atravessa uma crise, que é preciso vencer. Mas para que os homens se movam, tende fé. A vontade potente de Deus é a alavanca que remove as dificuldades. A grandeza do Mestre tem ação poderosa, para que se abram as portas do além, deixando cair copiosas bênçãos sobre vós, enchendo-vos desta fé que transpõe montanhas. Chegai-vos para perto de Jesus e pedi, como aqueles pediram naquela época: Senhor, resta apenas isto para alimentar tão grande número de pessoas. E o Mestre disse: dividi-vos em grupos de 50 em 50. E lembrai-vos que o pão chegou e o peixe os alimentou e houve sobra. As bênçãos protetoras caíam sobre esta casa e a misericórdia do Mestre fique no coração do homem. A benção protetora de Jesus ampare aqueles que têm fé, para que as crianças continuem a viver felizes, tendo pão para os seus corpos e recebam do além bênçãos para o conforto das suas almas. Meus amigos, Deus vos salve, Deus vos ampare. Alfredo Barcelos. Gratidão. Meus amigos e meus irmãos, eu vos desejo a paz que vem de Jesus, eu vos desejo a consolação dos vossos espíritos, eu vos desejo a felicidade e progresso das vossas almas. Meus amigos, tenho sempre muito prazer todas as vezes que Deus permite possa minha palavra humilde se fazer ouvir entre vós. De mim nada tenho para vos dar, que vos possa adiantar o espírito. Mas é dever de quem se sente agradecida, testemunhar a sua gratidão. O mais feio vício que pode nodoar a alma de uma criatura é, exatamente, receber e nunca saber recompensar pelo esforço, pela gratidão, pela estima, tudo quanto tem recebido. Mais de uma vez tenho trazido esse testemunho e novamente trago, hoje, renovo toda a minha gratidão, todo o meu amor à casa espírita de João Evangelista, porque nela se ama Deus sobre todas as coisas, porque nela se procura fazer o bem às criaturas, porque nela se substitui a afeição materna, quando essa afeição nada pode fazer, em benefício dos que lhe são caros. Meus amigos e meus irmãos, se a doutrina espírita encheu até aqui a minha alma de satisfação, porque só ela foi promissora de venturas que eu não pensava de gozar e hoje desfruto, mormente neste instante cresce o meu amor por essa doutrina, pelo fato de ver que o testemunho que dela parte para os meus, é sempre um testemunho de paz, de aproveitamento moral, de cuidado material, enfim, de tudo quanto possa ser útil e constitui essa felicidade transitória da terra. Houve quem pensasse em mim neste dia, se bem que não seja essa própria data,
porque cairá num dia em que não é possível vir. Houve alguém que pensasse em mim, mas independente disso, sabia estar designada para vos falar hoje. As minhas palavras não trazem instrução, mas venho dizer às criaturas, que não se façam surdas à voz da consciência. Se alguém tem motivo de se queixar desta casa, não serei eu, aqui. As minhas filhas têm recebido ensinamentos dos mestres, daqueles que sabem mais do que todos nós, que são luminares da ciência oculta, que são os mensageiros de Deus e que vêm derramar fluidos sobre as criaturas terrenas. Aos da terra também sou agradecida, e muitíssimo, porque vejo a orientação que procuram dar aos que me são caros, porque vejo o interesse real, interesse sem mescla, interesse não subalterno, mas o desejo de fazer o feliz, o desejo de proteger contra os males terrenos, o desejo de amparar, como se realmente mãe fosse, e eu agradeço todo esse cuidado, todo esse desvelo. Eu venho dizer às meninas aqui presentes e muito especialmente aquelas que são minhas, que a reflexão deve vir aos seus espíritos para compreenderem todo o bem que se lhes procura fazer, todo o desejo que se tem para a sua felicidade e jamais esquecer que este é o seu lar, esta é a sua casa, esta é a sua morada, aqui vivem os que lhes são caros, aqui vivem os que pensam por elas, aqui vivem todos quantos lhes querem bem. Sede, pois, meninas amantes da verdade, da justiça, para dardes prazer aos vossos que partiram para o além. Todas as vezes que aceitais as verdades, todas as vezes que sois obedientes, todas as vezes que um ato de justiça é praticado por vós, todas as vezes que vós procurais recompensar o bem que se vos tributa, os vossos do além, espíritos que vos amam, que foram vossos pais, que foram vossas mães, que foram vossos amigos e que atualmente são vossos protetores, enchem-se de alegria, enchem-se de santo júbilo, e à noite, quando os vossos espíritos se desprendem, quando os vossos corpos repousam em seus leitos, tranquilos, serenos, sem cuidado, eles baixam e derramam sobre os vossos organismos os fluidos salutares, que recebeis para o dia seguinte. Trabalhai, minhas meninas, estudai. Aproveitai o vosso tempo. O tempo passa depressa, o dia de amanhã não volta. Aproveitai os conselhos, sede dóceis, sede obedientes, sede boas enfim, e não pagueis tanta dedicação, tanto amor, tanto desvelo, com a ingratidão, com a desobediência, com o pouco afeto. Deus vos abençoe e Deus permita que saibais amar umas às outras, conforme o mandamento do Senhor. Paz a todos os presentes. Ludovina. Alegria íntima. Meus amigos e meus queridos irmãos, a paz de Jesus penetre em vossos corações e alente os vossos espíritos. Somos dois espíritos amigos a vos falar hoje. Como de costume, uma começa a sessão e outro fecha. Hoje, por exemplo, somos duas criaturas ansiosas para falar, ansiosamente esperadas, ansiosamente desejadas. Eu aqui estou. Bem quisera ser a última, mas não foi possível e tive de ser a primeira. Derradeiros há, porém, que serão os primeiros, e primeiros que serão os últimos, é a palavra do Mestre. Meus amigos, falo para vós como se em vosso meio, corporeamente, estivesse, falo-vos intimamente, com o coração nas mãos. Falo-vos com toda a sinceridade do meu ser, porque o dia me recorda acontecimentos passados, que não podem deixar de encher de júbilo meu espírito. As recordações que mancham a pureza do espírito são aquelas inconfessáveis. Dessas, graças a Deus, não me lembro. Não me recordo delas, pela simples razão de que não as tive. As recordações de hoje me enchem a alma de alegria, porque, em plena mocidade, foi sempre este um grande dia de festa, para mim. Eu vos disse que ia falar com o coração nas mãos, por conseguinte, não me podeis censurar por ser tão franca em vosso meio. Em asilo espírita João Evangelista, sinto-me em casa, sinto-me como no que é meu, não sou uma estranha, sou uma parte integrante deste asilo, tudo que o afeta, que o toca,
toca o meu ser. Se um momento de felicidade invade esta casa, essa felicidade, em primeiro lugar, passa por mim, para, depois, atingi-la. Igualmente, se um pesar vier a anuviar um pouco o ambiente que cerca esta casa, certamente esta nuvem também me tocará. Assim pois, não é possível ter cerimônias num lugar em que a gente se sente bem. E eu me sinto feliz, porque Deus tem sido tão misericordioso para mim, Deus tem tido uma bondade tão grande para o meu pobre espírito, tem sido de uma caridade infinita. Na terra, nada me faltou, vivendo perfeitamente feliz, vivendo gozando as delícias que uma criatura humana é dado o poder gozar licitamente, nada me faltando, e fazendo um verdadeiro reboliço em dias como o de hoje. Eram dias que me enchiam a alma de uma ternura infinita. E a atividade do meu espírito se desdobrava na atividade do corpo. O que não fiz eu em moça quando podia fazê-lo, e tão querida como eu fui. Sinto-me bem convosco, meus amigos. Vós, também, como eu, tomais parte, alguns um pouco mais, outros, talvez, menos, nessa alegria que Deus me concedeu hoje. Eu vivi na terra, posso dizer, tão feliz quando desejei. Mas, ia eu dizendo, na terra, passei assim, tão feliz, quanto desejo a todas as moças que pensam bem. No espaço luminoso Deus teve pena de mim, Deus perdoou tudo quanto foi pecado na minha alma endurecida, e eu fiquei em plena luz, em plena vida, num ambiente de paz, num ambiente de suavidade, num ambiente de gozo perfeito e acessível para todos aqueles que forem, como eu fui. Para me comunicar, para trazer o meu pensamento, Deus ainda foi caridoso e bom para comigo, pôs-me aqui dentro, sinto-me no que é meu, amo as crianças com toda a sinceridade do meu coração, gosto de aconselhá-las, gosto de fortificá-las na fé, gosto de trazer-lhes exemplos de caridade e piedade cristã, sinto-me bem entre as cooperadoras da casa, quais abelhas operárias, procurando sempre o bem para este estabelecimento de caridade. Sinto-me bem em seu meio, agrado-me especialmente todas as minhas companheiras, cooperadoras na terra que tanto bem procuram fazer a esta casa, no sentido de passar bastantes ingressos, a fim de que o asilo possa tirar algum proveito material dessa festa que se vai produzir. Ainda hoje estava a seu lado, quando uma delas, nessa atividade tão interessante, que tanto enleva o meu espírito, disse, com muita graça, que o anúncio de hoje devia ser muito grande. Eu escutei essas palavras e me encarreguei de o fazer. Não é um anúncio grande que venho dizer, é um anúncio que apela para a vossa caridade, lembrando-vos que o asilo, se bem que vive espiritualmente da graça que Deus lhe dá, materialmente tem de viver do recurso humano. Os corpos são matéria, vivem do sustento que o mundo, a terra, lhes oferece. As almas vivem do pão do céu, e essa graça não tem faltado. Por conseguinte o anúncio é meu, quem anuncia sou eu, atendei o seu pedido porque essa alma desejosa de fazer bem, vive numa atividade sempre crescente, procurando beneficiar a casa de João Evangelista. Deus abençoe e proteja nas suas íntimas aspirações. Deus, que lê o fundo das consciências, pode ver a sinceridade que, muitas vezes, as criaturas humanas não sabem ver. Meus amigos, eu bem vos dizia, em começo, que esta comunicação seria uma fala íntima. Esta data, que hoje decorre, é para mim sumamente grata, e a prece que elevo a Deus neste instante, é para que o espírito daquele a quem continuo a amar, talvez com amor dobrado do que aquele que testemunhei na terra, seja sempre orientado pela proteção divina, tenha sempre em si a inspiração do bem, feche os olhos aos interesses mesquinhos que o mundo oferece, guarde impoluta a sua fé, e saiba que no derradeiro dia da sua existência terrena, Deus me há de permitir abraçá-lo e trazê-lo em meus braços para o além. Será a maior glória, a maior graça que Deus poderá conceder-me. E eu espero do meu Deus, do meu Pai amantíssimo essa graça. Tenho a certeza de que os meus sabem com quem falam, e não lhes passa,
Sequer, pela mente, uma nuvem de dúvida, um pensamento de incerteza. Deus existe. A eternidade é a vida. Vivamos para a luz. Boas obras, na terra, crença em Deus, e fé. Paz a todos os homens. Irene. Uma comunicação ansiosamente esperada. Deus vos salve, meus irmãos, Deus vos guie. Não é sem muita emoção que faço a minha estreia em vosso ambiente. Sinto, é verdade, que os eflúvios da vossa paz se estendem até mim. Sinto que me atraes e agradeço o pensamento de quererdes trazer alguma alegria também àqueles que tanto me desejam ouvir. Mas, que dizer? Que falar? Como principiar, eu que jamais tive oportunidade de o fazer em um centro qualquer de espiritismo? O meu testemunho de que valerá? Saber que a vida é uma continuação dos dias terrenos, porém passados no espaço em maior felicidade, em maior gozo e segurança. Vós o sabeis. Eu não sabia, eu não tinha conhecimento dessa vida que hoje desfruto tão bem. Quanto tenho agora recebido neste além, após o desencarne prematuro. A minha alma ficou estupefata no mundo em que ingressou. Os dias terrenos, subitamente cortados pelo choque de uma grande prova, pelo intempestivo da ocasião, para os humanos tão incompreensível. Para os amigos do além tão claro como a luz do dia, deixaram no meu espírito um abalo tão profundo, que eu senti como que um deslocamento em todo o meu ser. Tive a impressão que eu era como uma bola, que vagasse ao soprar do vento, levada sem se saber para onde. As aflições, a tristeza da casa, o horror da situação, atraem para aqui o meu espírito, e eu lamentava a situação, por não poder fazê-los ver que, não obstante todos aqueles horrores do momento, a luz do dia se fazia em meu espírito. Quanto sou agradecida às almas que me receberam, quanto sou agradecida a esse espírito que me aconchegou perto de si, espírito a quem não conhecia na minha curta vida terrena, mas a quem amei desde logo, sem saber, porque e só mais tarde a explicação me veio. Éramos espíritos que em outras vidas tínhamos andado juntos. Ela, como eu, no presente, havia passado para o além muito nova, comigo exatamente a mesma coisa. Ela numa situação de moléstia, eu sem que os meus compreendessem a rapidez do fenômeno que os atordoou, que os afligiu e que, graças a Deus, ficou sem solução. Hoje estou de posse inteira de toda a situação e compreendo que nada mais certo na vida do que aquela palavra que o mundo diz, como se fosse coisa muito simples, e que no entanto traduz uma filosofia profunda. Deus escreve certo em linhas tortas. Esta filosofia é profunda. Os caminhos do homem quantas vezes são retos para os seus próprios olhos, mas são indignos aos olhos de Deus, e quantas vezes as linhas sinuosas se sucedem, fazendo caracóis colossais, traçando, girando, voltando ao mesmo ponto, como se tudo aquilo estivesse errado, e, aos olhos de Deus, e a justiça que se faz. Parece, talvez, que tudo foi errado, no que me dizia respeito, bem colocada na vida, satisfeita, em posição próspera, nada tinha na consciência que me acusar o defeito de haver feito um mal a quem quer que fosse, amando os meus e sendo por eles amada. Tudo isso parecia tão direito, quando surge o golpe do infortúnio. Parecia errado. Não. Ele não estava errado, ele estava direito. Era que se avizinhava o dia da prova e ela tinha que se executar. E parti. Parti, e hoje venho dar o meu testemunho, já há tantos dias anunciado, para que se saiba, compreendo a vida espiritual. Hoje vivo como espírito, recebendo de Deus as bênçãos que não mereço e, desse bando luminoso que me acolhe com tanto carinho, com tanto afeto, com tanta verdade, eu me sinto cativa, embevecida, e creio que maior felicidade só de Deus pode vir, mas esta mesma que desfruto, de onde vem? De onde parte? Do seu seio amantíssimo, da sua caridade infinita. Leva, pois, a consolação para os meus, leve dize-lhes, não há motivo para chorar, a saudade permanece, porque é justa,
porque o esquecimento não poderá fazer morada num coração materno, assim também o esquecimento não encontra guarida num coração de filha. Eu fui filha na terra, continuo filha no além. Vou trabalhar. Sou feliz. Uma vez mais eu peço a Deus que lhes conceda as vitórias, os prazeres, a alegria espiritual que hoje desfruto. E a vós, meus amigos, graças por este acolhimento, graças porque vós me destes ambiente. Que a paz bendita do Senhor fique com todos vós. Helena. Para que foi criado o asilo? Meus prezados irmãos, minhas queridas amigas, Deus vos conceda a sua paz. Eis-me de volta, depois de algum tempo de silêncio em vosso meio. Eis-me outra vez aqui. Eu não estive inativa, meu espírito pensava sempre em vós, andou buscando alguns meios e modos de fazer alguma coisa entre vós. O asilo, preocupação constante dos nossos espíritos, faz com que tenhamos sempre pensamentos constantes a seu respeito, procurando melhorar-lhe as sessões, facilitando o ambiente para melhores comunicações, buscando auxílio material para a continuação deste trabalho, procurando incutir na infância os princípios evangélicos que a orientarão na vida. Enfim, estamos sempre todos nós buscando fazer alguma coisa em benefício da caridade cristã. Tendo estado, por essas razões, um pouco afastada das comunicações. Hoje, porém, voltei a falar-vos. Nós temos também saudades, e gostamos de voltar aqui muitas vezes. Eu vim para mitigar as minhas, vim para estar ainda em comunhão convosco, procurando orientar-vos e ratificar-vos o que mais de uma vez vos tenho dito: esperai de Deus as maiores bênçãos. Há bem poucos dias falava-vos eu de grande alegria que havíeis de ter. Há bem pouco tempo vos anunciei que o asilo não periclitaria, porque Deus, em sua misericórdia divina, havia de proporcionar meio e modos para que fosse para diante cada vez mais o trabalho cristão. Vós tendes tido demonstrações positivas, meus amigos, do que pensamos sobre esta casa. Eu necessito explicar-me um pouco melhor para alguns crentes espíritas, assistentes ou não destas reuniões, para os quais o espiritismo se reduz à propaganda dos seus ideais. Todo o esforço de tais criaturas, esforço aliás muito louvável e justo, consiste em que a propaganda se estenda cada vez mais, avassalando terras, avassalando homens, colhendo corações para Jesus. Esse ideal é nobre, é elevado, porque visa, principalmente, incutir no espírito da humanidade a ideia da imortalidade dos espíritos, e esta é a grande verdade, que o mundo precisa conhecer. Porém não é isso somente que é espiritismo. Esse espiritismo se poderia fazer independente da criação de asilos. Bastaria para isso que se organizassem, unicamente, centros espíritas, e nesses centros fossem realizadas sessões à luz evangélica. Aqui, as responsabilidades, os ideais são outros. Aqui, há um punhado de espíritos encarnados em corpos infantis, que vieram para se abeberarem da verdade, para compreenderem os ensinamentos da luz, para fortificarem os seus corpos, preparando-os para as contingências da vida material. Assim, supor que asilo espírita João Evangelista é tão somente a pregação evangélica do cristianismo, sem execução prática, não é pensar bem. O ponto principal para o qual foi criada esta casa, para o qual foi edificado este belo edifício, foi o ajuntamento das crianças espalhadas aqui além, para, sob este teto amigo e protetor, receberem as esmolas que Deus lhe concede. As crianças aí estão e nelas está o asilo. O asilo espírita João Evangelista é esse núcleo infantil de crianças que olham para Deus, que olham para vós. Nunca percais de vista esse ponto capital da criação desta casa. Todas as atividades que convergem para esse fim, são bem orientadas, são inspiradas do além, são organizadoras de forças propulsoras. Que continuem a obra e o seu progresso, o asilo e a sua escola, o asilo e a sua oficina de costura e bordados, o asilo e as suas aulas de datilografia.
Tudo que se possa fazer para melhorar o espírito da criança é louvável, é justo, é bem feito. Houve tempo em que a mulher só aprendia a costurar, hoje, vai-se muito além disto. Já houve alguém aqui que, enveredando pelo caminho das artes, teve uma ideia belíssima para a cultura, o adiantamento espiritual das crianças. A arte eleva, a arte enobrece e somente as almas que não afinam com o belo desconhecem o valor da arte. Meus amigos, é preciso um pouquinho mais de esforço em prol das crianças. É preciso que outros venham e procurem melhorar-lhes a vida material cada vez mais, proporcionar-lhes não somente estudo, mas também diversões, prazeres, educação, carinhos, tudo quanto é necessário para elas. Quem trabalha aqui para o adiantamento das crianças, no além receberá o galardão. Eu vim para explicar este ponto e vós o compreendereis melhor. Chamo a vossa atenção para a realidade palpitante do que asilo espírita João Evangelista. Tenho estado um pouco afastada, mas trabalhando, e desse trabalho vós sentis o efeito. Aqui, além, onde o meu espírito possa ir, eu angariarei forças no sentido de segurá-lo materialmente porque espiritualmente a casa está segura. Meus amigos, eu venho saudar o bando das cooperadoras, incansáveis obreiras do bem, que desejam levar adiante o seu esforço, pelo seu trabalho, naquilo que diz respeito às crianças. Eu venho dizer-lhes, organizai-vos, fazei uma organização mais segura, aumentai vossos números, e que todas tenham gosto, e que todas trabalhem, lembrando-se de que, um punhado de arroz, um punhado de açúcar, um punhado de feijão, um pouco de fazenda, um pouco de lã, tudo serve, para uma casa como esta não somente grandes porções, mas pequenas quantidades, tudo serve. Do pouco se faz o muito e do muito se faz a abastança. Deus vos inspire. Compreendei, eu estava longe, mas trabalhando em vosso proveito até este momento. Desejo a vós todos e muito especialmente a quem me toque de perto, todo o progresso, toda a luz, toda a esperança no além. Maria Luísa. Solidariedade Cristã. Meus amigos e meus irmãos, eu vos desejo a paz de Jesus, a comunhão do seu amor, a graça e a felicidade de conhecê-lo bem, de tê-lo em vossos corações, de executar os seus mandamentos, de sentir os eflúvios do seu amor. Meus amigos, nada mais belo, nada mais edificantes do que essa solidariedade fraterna que existe entre os espíritos adiantados, nada mais real, nada mais elevado e mais nobre do que essa comunhão de sentimentos, que faz com que um sinta o que se passa com o outro. Entre os humanos, direis vós, não é possível a realização dessa virtude. E eu vos digo, a solidariedade fraterna não é uma miragem enganadora, não é uma ilusão, não é uma quimera, não é uma utopia. A solidariedade fraterna existe nas criaturas de coração bem formado, naqueles que têm o desejo ardente de comungar na mesma taça em que o Cristo comungou. A solidariedade existe nas criaturas amantes de Jesus Cristo. Dizeis vós muitas vezes que os médiuns, especialmente os videntes, estão aptos a praticar, a realizar essa solidariedade fraterna de irmão para com seu irmão, pelo fato de poderem ver os espíritos luminosos, que são adiantados e mostrando a sua grande luz, a sua elevação, infundem no médium o desejo de igualá-los. Sim, esse pensamento não é mau, mas não exprime toda a verdade. Meus amigos, se o médium vidente tem diante dos olhos físicos as revelações, as belezas do além, sabei que quadros aterradores, quadros apavorantes, também são postos sob as suas vistas físicas. Se ele por um lado conhece as belezas do mundo além, se pode ouvir a sinfonia celestial, enchendo a sua alma desse grande desejo de fazer bem, também escuta o ranger de dentes, também escuta os gemidos dolorosos, também escuta as pragas, as maldições dos espíritos inferiores, também se sente cercado desses fluidos pesados que, se não o atingem, é porque ele não afina com tais sentimentos.
Meus amigos, a solidariedade fraterna, a amizade sincera existe nos espíritos burilados, naqueles que, compreendendo a infelicidade do seu irmão, dele se condoem, sabendo que ele não pode dar mais do que aquilo que oferece, porque não é possuidor de coisa melhor. Compreende-lhe as quedas e as tentações porque é fraco e ainda sua evolução não alcançou o que um dia alcançará. Mas os espíritas, aqueles que bebem os ensinamentos nas palavras do alto, aqueles que edificam seu caráter sob o fundamento do espiritismo, esses sobretudo, devem fortalecer a sua fé de tal forma que ela lhes incuta esse sentimento necessário de solidariedade, de intimidade, de estreitamento de relações com aqueles que, pelo fato de serem mais elevados, melhor conhecimento têm para dar. Mas querer que as catadupas do céu se abram para transmitir à humanidade as bênçãos mais ricas que o Senhor lhes possa conceder e, ao mesmo tempo, nunca chegar o momento de também receber, ainda que seja uma pequena dose, uma mínima parcela desse sentimento de que está o universo cheio. Essa fraternidade não é compreensível e muito menos aceitável, pois se a criatura humana se sente necessitada dessas bênçãos, trazidas dos que podem mais, não compreende que deve fazer alguma coisa de bom para aqueles que sabem menos. Pois se a criatura conhece que a sua vida é um pecado contínuo, um pecado que cresce todos os dias, não compreende que a vida do seu irmão é semelhante à sua. E por que esperar de Deus toda misericórdia para suas próprias culpas e não compreender que esse alguém, também culpado, faz jus às mesmas bênçãos, à mesma caridade? Meus amigos, o que o Espiritismo procura ensinar ao homem é exatamente esse desejo de fazer bem, essa caridade espiritual que faz com que um se aconchegue ao outro, com que um sinta a dor que fere o seu irmão, com que um se compenetre da tristeza do outro, e, na medida das suas forças dê um consolo, um lenitivo, para aquele que sendo sofredor, é seu irmão. Meus amigos, é muito bela a doutrina espírita. A doutrina espírita é uma cornucópia de flores, e flores variegadas, e de toda essa multiplicidade de fluidos, de sons, de harmonia. Há muita coisa bela. Estudar, aprender, é necessário, mas sentir, é melhor. Aprender, aprende-se porque quem tem inteligência compreende e guarda, mas sentir, afinar, é melhor, porque traduz o sentimento, traduz a bondade do coração, o desejo de fazer bem. Um exemplo passageiro, muito leve, uma grande partitura escrita sobre a pauta da música, o que exprime para aquele que não sabe lê-la? Nada. São figuras, arabescos, talvez hieróglifos, que o homem não procura decifrar, porque não aprendeu, mas a harmonia, o som do instrumento executando aquilo que a música diz, isso o homem compreende, toca-lhe a alma, enfim, a música executada alcança as fibras do coração. É assim a doutrina. Meus amigos, nas páginas dos livros a filosofia é uma maravilha, é um prazer, é uma concepção perfeita, é vontade de Deus expressa em palavras, mas executada, tem outro valor. Executada, é o testemunho daquilo que o livro conta, é a verdade em ação, e a verdade em ação tem muito mais poder do que a verdade em teoria. Jesus personificou a doutrina, Jesus era ação. Procurai vós, meus amigos, serdes assim também, desejosos do bem, aprendizes da intelectualidade espírita, mas ao mesmo tempo, obreiros dessa grande oficina de fazer bem, solidários com os vossos irmãos, fraternos com os outros, realizadores da fé espírita. Deus vos guarde, Deus vos abençoe. Deus vos proteja a todos. Isaura. O que constitui felicidade? Meus amigos, paz. Deus vô-la conceda em abundância. A felicidade tem preocupado sempre as criaturas. É um ideal justo que todos procuram alcançar, mas ela vai sempre se distanciando do indivíduo que não sabe alcançá-la a tempo. Parece-me a mim, uma aposta, uma corrida, a felicidade na frente e o desejo atrás. Quanto mais o homem se precipita, menos alcança. Tudo por quê?
porque ele não cogita dos meios de alcançar aquilo que realizaria o seu ideal. O homem não sabe querer e realizar, o homem está sempre a imaginar uma coisa nova. Às vezes a felicidade está diante dos seus